Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu amigo Diácono João, hoje eu vou precisar muito de você. Então, me ajuda aí em nome de Jesus, porque hoje eu quero pregar de uma forma diferente. Quero trazer uma pregação baseada em um estudo, onde você vai sair daqui nessa noite aprendendo algo além daquilo que você já sabe. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 6, e no seu versículo de número 16. Todo mundo que está aqui é crente, amém? Então eu vou pregar para crente aqui. Se tivesse algum ímpio, talvez eu ia moderar algumas palavras, mas Deus me deu uma palavra muito forte, muito dura, muito pesada para ministrar, mas é aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16, e vamos ler até o versículo de número 19. Você que não achou, te convido a olhar aqui para a televisão, em nome de Jesus. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor Abomina. Não. Estas 6 coisas o Senhor Abomina. Estas 6 coisas o Senhor e a 7ª ele Abomina. Então vamos lá, continua passando. A primeira coisa que Deus odeia, vamos lá, John, versículo 17. Olhos altivos é a primeira coisa que Deus odeia. A segunda coisa que Deus odeia é a língua mentirosa. A terceira coisa que Deus odeia é as mãos que derramam sangue inocente. Versículo de número 18. Vamos ver a quarta coisa que Deus odeia: o coração que maquina pensamentos perversos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta coisa que Deus odeia: a testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª coisa que Deus já não odeia, essa Deus abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero pregar nessa noite uma palavra bastante conhecida. Eu quero pregar a respeito do pecado. A palavra pecado, ela é uma palavra bem pequena, contém apenas 6 letras, mas só que essa palavra, missionária Mara, é a única palavra na Bíblia Sagrada que diz que o que faz separação entre Deus e o homem são os nossos pecados. Essa palavra chamada pecado é essa palavra que vai levar muitas pessoas para o inferno. Então vamos começar a pregar nessa noite. Diácono John vai colocar para mim 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16, e vamos ler até o versículo de número 19. A mensagem de hoje não é para arrancar muito glória, muito aleluia, mas se você quiser dar glória a Deus, quiser dar aleluia, é de graça. Aleluia. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16. Ou não sabeis que a junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz: serão 2 uma só carne. Versículo 17, Jó. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Amém? Amém, Tiago? Irmãos, quando nós falamos a respeito do pecado, nós precisamos entender que há algumas coisas na Bíblia Sagrada que vai deixar bem claro aquilo que faz separação entre Deus e o homem. O Diácono John foi lá para trás, mas você que está aqui comigo, e você que trouxe Bíblia, abre comigo Apocalipse 22, capítulo 15. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui estão alguns pecados classificados pela Bíblia Sagrada, Diácono Roger, que vai deixar muitos de fora daquele grande dia.
ficarão de fora daquele dia, aonde o Senhor virá para buscar a sua igreja, conforme diz a Bíblia: os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e promete a mentira. Diácono John, coloca para mim 1 Coríntios capítulo 6. Eu errei aqui, irmãos. É 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9, pastor. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9. Que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10. Versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por que eu peguei o Apocalipse capítulo 22, versículo 15, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9, versículo de número 10? Porque aqui estão classificados pela Bíblia Sagrada, deixando bem claro que quem comete tais práticas, esses ficarão de fora do reino de Deus. Todos esses pecados que aqui eu li, todos esses pecados irão, naquele grande dia, irão fazer separação daqueles que irão passar a eternidade ao lado de Deus e daqueles que irão para o fogo eterno. Observa que a Bíblia está dizendo quais são os pecados que vão levar as pessoas para o inferno. E esses pecados é de conhecimento de muitos, porque nós como cristãos sabemos que não podemos matar, não podemos roubar, não podemos adulterar, não podemos entrar em fornicação. Nós como cristãos já sabemos alguns pecados e já conhecemos que as consequências desses pecados são terríveis. E nós também sabemos que todos nós jamais iremos ser obrigados a cometer qualquer um desses pecados. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o diabo, missionária Mara, não tem o poder de obrigar ninguém a cometer nenhum tipo de pecado. Tudo aquilo que o diabo faz é de preparar uma situação, é de preparar um cenário, é de planejar, é de arquitetar, é de conseguir ali colocar bandejas, pratos diante dos servos de Deus. Mas a decisão final é minha, é sua, de fazer, de pecar, de desobedecer a Deus ou não. Nós sabemos que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. E antes de eu entrar aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, aonde eu quero aqui pregar para os irmãos, eu queria simplesmente deixar aqui classificados os pecados que estão na Bíblia e os pecados que estão falando que irão fazer separação entre Deus e o homem. Agora eu entro em Provérbios, capítulo 6, versículo de número 16 até o versículo de número 19, aonde nós lemos que há 6 coisas que Deus odeia, e muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não têm conhecimento que existem pecados que irão levar muitas pessoas para o inferno, pecados que pessoas muitas das vezes cometem e nem percebem que estão cometendo. E nós vamos aqui nessa noite falar de algum desses pecados a qual Deus odeia. A primeira lista, o primeiro nome do pecado que está dizendo que Deus odeia são os olhos altivos. Pastor, mas o que são olhos altivos? São aqueles que se sentem superiores às outras pessoas. São pessoas soberbas. Essas pessoas são pessoas com olhos altivos. Você por acaso conhece alguém que se acha melhor do que o outro? Será que você, assim como eu, conhece alguém que se acha melhor e mais importante do que alguém? A Bíblia está dizendo que Deus odeia essas pessoas que se acham superiores às outras, que se acham melhores do que as outras. A Bíblia diz que aquele que se exalta, ele será humilhado. Mas a Bíblia também diz, já com Jonathan, que aquele que se humilha, esse sim será exaltado. Todo aquele que é arrogante,
se alto se exalta, Deus o abaterá. E a Bíblia também diz em Salmos de número 18, versículo de número 27, Diácono John. Salmos, capítulo 18, versículo de número 27, a palavra de Deus diz: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com a minha esposa. A primeira vez que eu li a Bíblia e vi essa palavra, olhos altivos, eu pensava que eram pessoas que olhavam para uma mulher, ou pessoas que cobiçavam alguma coisa de alguém. Mas eu aprendi hoje, não tenho vergonha de dizer para vocês, e não sei se você também sabia o significado da palavra olhos altivos. Deus odeia pessoas que são como olhos altivos, pessoas que são superiores, ou que se acham superiores a outras pessoas. Fique você sabendo que Deus odeia esse tipo de pessoas. Então, pastor Joel, você está dizendo que os pecados que vão levar as pessoas para o inferno não é somente aqueles que você leu em Apocalipse 22:15, em 1 Coríntios capítulo 6? Não. A Bíblia está dizendo em Provérbios capítulo de número 6, alguns pecados, alguns erros que muitos vão cometer e muitos não vão conseguir herdar a vida, nunca vão conseguir herdar o reino de Deus. Mas sobre olhos altivos, a Bíblia também diz em Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, coloca para mim, John. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. A Bíblia então vai me ensinar como que eu tenho que ser, diácono Isaías. Olha o que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Deus ama pessoas humildes. Deus ama pessoas humildes. Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Deus odeia as pessoas que são olhos altivos. O que é olhos altivos, igreja? Os irmãos estão aqui comigo. O que é olhos altivos? Pessoas soberbas, pessoas que se acham melhores do que as outras. Deus odeia esse tipo de pessoas, mas Deus se agrada daquele que se faz pequeno, daquele que se faz humilde. O segundo pecado que a Bíblia está dizendo que Deus odeia é a língua mentirosa. Volta lá, John, Provérbios 6, capítulo 16. O primeiro é olhos altivos. Deus odeia pessoas soberbas. O segundo, Deus odeia pessoas que têm uma língua mentirosa. Todo aquele que anda praticando a mentira aborrece a Deus. João capítulo 8, versículo de número 44, vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Agora, Jonathan, coloca para mim Provérbios capítulo 12, versículo de número 22. Hoje você está no estudo bíblico com um pouco de eloquência do pastor Joel. Provérbios capítulo 12, versículo de número 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus, ele abomina pessoas com línguas mentirosas. Deus odeia a mentira. Por quê? Porque Deus é verdade. Agora, eu não consigo entender. Porque a Bíblia diz, pastor Marcos, que não pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Então a mesma língua que fala em mistério no altar, a mesma língua que prega, a mesma língua que canta, a mesma língua que ora, não pode falar mentira. Porque água doce ou água salgada não jorra duas águas na mesma fonte. Então Deus odeia pessoas que contam mentira. Deus odeia as pessoas que têm uma língua mentirosa. Ou você jorra água doce, ou você jorra água salgada. É difícil entender. É aquilo que o pastor Marcos disse, o diácono Roger disse. Aqui dentro da igreja é uma coisa, lá fora é totalmente diferente. Então eu fico muitas vezes me perguntando se realmente é o Espírito Santo que usa muitas pessoas, que no altar pula, que no altar fala em língua estranha, mas fala muita mentira, fala mal da vida dos outros. Há uma pergunta na minha cabeça se é o Espírito Santo que usa. Então esse segundo pecado, chamado língua mentirosa, Deus odeia. E quem é mentiroso? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Você precisa entender que nessa noite que o que vai levar
inferno não é somente homicídio, roubo, adultério, fornicação. Existem outros pecados que vão levar também muitas pessoas para o inferno. E eu já disse o primeiro, soberbo. O segundo, aquele que conta mentira, língua mentirosa. Agora o terceiro. O terceiro vai apertar um pouquinho. Aleluia, Jesus. Mas os que derramam sangue inocente. Quando nós falamos os que derramam sangue inocente, a primeira coisa que vem na minha cabeça, diaconisa Edilene, é aquele que mata. E a Bíblia vai dizer que um dos 10 mandamentos, a Bíblia diz, não matarás. Mas quando a Bíblia está dizendo, Deus odeia aqueles que derramam sangue inocente, agora o diácono João vai colocar para mim 1 João capítulo 3, versículo de número 15. Quem aqui já cometeu um homicídio? Ninguém? Eu vou te provar que você já. 1 João capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Você nunca odiou ninguém, não? O pastor Joel, será que nunca odiou ninguém? Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, eu vou bater nessa tecla até você entender. Ah, pastor, eu não roubo, não mato, não adultero, não fumo. Ah, fala mal dos outros? Fala mal do seu irmão? Você é homicida. Pode pregar, pular, rodar, sapatear, cuspir fogo, fazer fogo descer do céu. Se você fala mal do seu irmão, se você odeia alguém, você é homicida. Aleluia, Jesus. Fala! Eu estou pregando para crente. Eu estou pregando para crente. O glória sou. Quantos homicídios você cometeu essa semana? Ou hoje, pastor? Falou mal de alguém hoje, irmão? Falou mal de alguém hoje, irmão? Ainda dá tempo de pedir perdão. Porque se Jesus voltar hoje, como o pastor disse, se Jesus voltar, todo mundo que está na igreja só. Não é muito bem por aí não, tá? Eu entendi o que ele quis dizer, no sentido da gente estar aqui dentro, num ambiente gostoso e de adoração a Deus. Mas nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas vem comigo, deixa eu continuar pregando que ainda tem 15 minutos. A quarta coisa que Deus odeia, e depois que eu pregar aqui, eu vou levantar uma polêmica, porque minha esposa falou que não era para me falar, mas eu vou falar. Eita. A quarta coisa que está escrito é o coração que maquina pensamentos perversos. Deus odeia pessoas que maquinam pensamentos perversos. São pensamentos negativos ou pecaminosos. Pessoas que muitas das vezes não pecam com toque físico. Porque tem gente que acha que o pecado é somente aquele que vai e toca. Lembra da mulher pega em adultério? O que eles falaram com Jesus? Na lei de Moisés, pegou, prova, testemunhas. Pegou a mulher no ato de adultério, apedreja. Então, se pegou no ato, apedreja. Agora coloca aí, João, Mateus capítulo 5, versículo de número 28. Aí vem Jesus nos ensinando a respeito disso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quando está falando aqui o coração que maquina pensamentos perversos, é para mim, é para você entender que eu peco com a minha mente. Tem muita gente que peca não tocando, não fazendo, mas com pensamento. Tem muita gente cobiçando mulher que não é dele. Tem muita mulher cobiçando homem que não é dela. Então tem muitas pessoas que estão cometendo pecados. Mas o Senhor é um Deus onisciente, que sonda pensamento e sonda coração. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu penso, o que você pensa. E a Bíblia diz, Salmos número 94, versículo de número 11, John. Salmos 94, versículo 11. Você vai sair daqui hoje aprendendo Bíblia. Aleluia. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. O Senhor conhece o meu pensamento. O Senhor conhece o seu pensamento. E tem muitas pessoas que até hoje não foi pega em um ato, até hoje não foi pega fazendo uma coisa de errado, mas o seu coração
está ardendo de vontade de fazer. E tem muitas pessoas que estão pecando, tem muitas pessoas que estão maquinando o pensamento, tem muitas pessoas que estão pecando somente de pensar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro, quando você orar a Deus, você vai pedir a Deus as armaduras celestiais. E uma das armaduras, Diácono João, chama capacete. Uma vez que eu tenho um capacete da salvação, uma vez que eu tenho um capacete de Deus sobre a minha vida, eu fico imune de ficar pensando pensamentos pecaminosos. Pastor, então o que eu devo pensar? Vamos lá, Diácono João, que a Bíblia ela começa, mas é uma mão de via dupla, ela vai e vem. Em que devo pensar? Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Quem aqui já ouviu aquele ditado? Mente vazia é oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. Olha, presta atenção. Quando eu não ocupo minha mente com aquilo que é de Deus, eu deixo a minha mente vaga para o diabo jogar setas, para o diabo colocar pensamentos negativos. Então o que eu devo fazer, pastor Joel? Com o que eu devo ocupar minha mente? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Aleluia. Eu tenho que ocupar a minha mente, diaconisa Edilene, com as coisas de Deus. Porque se eu não ocupar a minha mente com as coisas de Deus, a minha mente vai ficar vaga para o inimigo lançar setas. Então Deus odeia pessoas que maquinam pensamentos perversos, pessoas que maquinam para amar contra o irmão, pessoas que maquinam derrubar o pastor, derrubar o irmão, derrubar o dirigente, derrubar o fulano de tal. Deus odeia essas pessoas. A quinta coisa que Deus odeia: aqueles que se apressam para fazer o mal. Pés, coloca lá, John. Pés que se apressam a correr para o mal. Deus odeia pessoas que apressam para fazer o mal. Vem comigo. Os pés são o que nos colocam em movimento, e são os nossos pés que vai nos fazer caminhar no caminho da verdade ou no caminho da mentira. Os nossos pés que nos conduzem para onde nós vamos. Primeiro a cabeça, mas com os nossos pés nós escolhemos o caminho para trilhar. E a Bíblia quer dizer que nós não devemos se apressar para fazer o mal. Tem muitas pessoas que correm para fazer o mal, e essas pessoas que se apressam para fazer o mal são pessoas que não nasceram de novo. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, coloca para mim, John. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção, você está em Cristo Jesus? Então os seus pés não podem ser para andar em caminhos tortuosos. Por quê, pastor? Porque agora não ando mais segundo a carne. Então, se você é crente, se você é servo de Deus, se você é um cristão, você tem que andar segundo o Espírito Santo de Deus. Usa os seus pés. Para quê, pastor? Para fugir da aparência do mal. Aleluia. Usa os seus pés, não para fazer o mal, mas para fugir da aparência do mal. Coloca para mim, John, Romanos capítulo 10, versículo de número 15. Olha que lindo, irmãos. Olha o que eu devo fazer com os meus pés, pastor. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Não use o seu pé para fazer o mal, use o seu pé para anunciar o bem. Não use o seu pé, não use as suas pernas para fazer aquilo que desagrada a Deus, mas use os seus pés para caminhar e anunciar a salvação, o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para a sexta coisa. Qual é a sexta coisa, pastor, que Deus odeia? A testemunha falsa que profere mentiras. Presta atenção. O que é, pastor, uma testemunha falsa que profere mentira? São pessoas que se unem para ser testemunha de algo que não aconteceu, que fazem montinho para derrubar alguém. Pessoas que usam de testemunhos falsos
eu vou me unir a alguém, e juntos vamos derrubar, e juntos vamos falar, e juntos vamos criticar alguém. Uma vez que nós nos unimos, nós vamos aqui criar, inventar uma mentira. E a partir do momento em que eu invento uma mentira, eu passo a ser ali uma testemunha dessa mentira. Presta atenção. Provérbios capítulo de número 19, John, versículo de número 5. Provérbios capítulo 19, versículo de número 5. Irmãos, não seja alguém, olha, não se une a ninguém para levantar falso testemunho com ninguém. Olha o que diz Provérbios capítulo 19, versículo de número 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escaparás. Não faça mentira com ninguém. Não seja uma falsa testemunha. Pastor Marcos, vamos levantar um falso testemunho contra o diácono Roger, que nós vimos o diácono Roger lá em tal lugar. Vamos falar que o diácono Roger estava fazendo isso. Nós estamos nos unindo para levantar uma acusação e assim sendo testemunhos de algo que não aconteceu. Deus odeia pessoas que são falsas testemunhas. Agora, isso aqui não é um bálsamo para os obreiros, mas olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 19. Primeiro, não toqueis nos ungidos do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? Agora, se algum dia você for levantar algum testemunho contra um presbítero da igreja, contra um pastor, contra um líder, presta atenção no que você tem que fazer. Não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Quer acusar alguém? Então você vai arrumar mais uma testemunha que viu, que estava com você, que estava presente com você. Você vai arrumar mais uma testemunha, vão se unir. Aí sim, você se levanta contra alguém, contra um servo de Deus, porque a Bíblia está nos aconselhando: se for levantar alguma acusação contra algum servo de Deus, que haja 2 ou 3 testemunhas. Toma cuidado com ouvir falar, com me contar. Eu ouvi falar que o pastor fez isso, eu ouvi falar que a dirigente fez isso, eu ouvi falar que o fulano de tal fez isso. Tem testemunho? Tirou foto, gravou vídeo? Não tem testemunha, não tem foto, não tem vídeo, é apenas conversa? Não compactue com isso, senão você acaba sendo uma falsa testemunha. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz. Sabe, muitas vezes aparece lá fake news na internet, pastor Marcos. A gente pega aquela notícia que nós vemos ali, pastor fez isso, ou que não seja de religião, nós pegamos ali alguma informação que é na internet e compartilhamos. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo testemunha daquilo que nós compartilhamos. Porque como que eu vou compartilhar uma coisa que eu não sei? Como que eu vou falar algo, vou passar algo para frente se eu não tenho certeza? Falaram isso do fulano de tal, falaram isso do fulano de tal. Se eu não tiver certeza, eu fico calado, senão eu estou sendo uma testemunha daquilo que está sendo dito. E a Bíblia diz: Deus odeia pessoas que são pessoas que proferem mentira e pessoas que dão testemunho falso. É verdade. Irmãos, o que mata o missionário amado, o que contamina o homem, não é o que entra. O que mata a diaconisa de Lene é o que sai. Então tem muitas pessoas que estão sendo homicidas, que estão matando, tem muitas pessoas que estão compartilhando informações falsas, e essas pessoas não estão agradando a Deus. Eu quero aqui contar um testemunho. Se eu errar alguma parte, os irmãos aqui, se já tiver ouvido, me ajudem. Havia um pastor, um casal de pastores, que foi tomar conta de uma igreja. E quando eles foram tomar conta dessa igreja, pastor Marcos, a igreja cresceu. Deus operou através da vida desse casal e a igreja cresceu. Cidade pequena, todo mundo ficou conhecendo o pastor. Porém, a casa que o pastor morava era uma casa muito simples. E essa casa que o pastor morava, de vez em quando ele tinha algumas visitas inesperadas. De vez em quando entrava ali um rato na casa daquele pastor. E a história diz que uma certa vez o pastor estava na sua casa juntamente com sua esposa,
e de repente agora a sua esposa vê o rato passeando pela casa. O pastor então agora vai pegar um cabo de vassoura para matar o rato. E no momento que o pastor está com o cabo de vassoura para matar o rato está andando de um lado para o outro. E mulher tem medo de rato. E a mulher dele começou a correr de um lado para o outro da casa. E ele correndo com o cabo de vassoura atrás para matar o rato. A mulher estava correndo do rato e ele correndo atrás do rato. Passou uma bendita de uma crente na porta da casa do pastor. E pela janela ela viu o pastor com o cabo de vassoura correndo atrás da sua esposa dentro de casa. Cidade pequena, missionária amada. Aquela mulher rapidamente então espalhou a notícia. O pastor estava espancando a sua esposa dentro de casa. Eu vi o pastor correndo atrás dela com um cabo de vassoura e vi ela em berros, em desespero dentro da sua casa. Rapidamente a notícia se espalhou. Chegou no ouvido do pastor presidente. Rapidamente a notícia se espalhou naquela cidade pelos membros daquela igreja. No dia seguinte, o pastor foi para o culto juntamente com a sua esposa. Ao chegar na igreja, ele observa que a igreja está faltando muitas pessoas. Mas aquelas pessoas que tinham ido e aquelas pessoas que estavam ali na área estavam com uma cara diferente para o pastor. O olhar para o pastor era um olhar diferente. E o pastor não sabia o que estava acontecendo. Como de repente inicia-se um culto e ele olha agora e começa a ver o pastor presidente, juntamente com um grupo de obreiros, chegando na igreja. E quando o pastor chega na igreja, o pastor então agora ele vai tomar a frente do culto e vai dizer: a partir de hoje você não é mais o pastor dessa igreja, nós vamos encostar aqui o outro pastor. Ele, sem saber o que falar, o seu homem muito sábio, ele abaixou sua cabeça e no final do culto então ele foi conversar com o pastor e o pastor foi explicar para ele o motivo. Me falaram que você espancou a sua esposa, a notícia correu por toda a cidade, toda a igreja está sabendo, e muitas pessoas disseram que se você continuar na frente da obra, muitas pessoas não vão mais se entregar. E o pastor então tentou explicar, o pastor então tentou falar para o seu pastor presidente, para o seu superior, o que tinha acontecido. Ao passar do tempo, essa pessoa que havia levantado essa calúnia, ela então descobriu que aquilo que ela tinha visto não era aquilo que ela pensava, e sim aquilo que ela tinha visto, o pastor correndo atrás da sua esposa. Quando ela ficou sabendo que o pastor estava correndo atrás de um rato, para matar o rato, aquela mulher então foi se desculpar com o pastor, irmã diaconisa. E então agora ela chegou perto do pastor chorando e foi se desculpar com o pastor. Porém o pastor disse para ela: eu vou te dar aqui um saco de penas. Está aqui um saco cheio de penas. Você vai subir numa montanha. E quando você chegar lá em cima, você vai rasgar esse saco de penas e vai espalhar as penas no alto da montanha. Depois que você fazer isso, você agora vai ajuntar todas as penas que você espalhou. Ela disse: pastor, isso é praticamente impossível, pois o que você falou de mim nunca mais será a mesma coisa. O testemunho, aquilo que você disse ao meu respeito, nunca mais será a mesma coisa. Você pode falar para as pessoas aquilo que você viu, você pode falar que você está arrependido, mas aquilo que você falou de mim não tem como mais mudar. Então aquela mulher, ela levantou uma falsa acusação contra um pastor. E a Bíblia diz que Deus odeia pessoas que dão falso testemunho, pessoas que proferem mentiras. Uma coisa é, missionária Maria, eu falar mentira de mim. Uma coisa é, pastor Marcos, eu falar mentiras minhas. Outra coisa é eu levantar uma mentira sobre o pastor Marcos. Uma coisa é eu levantar uma mentira sobre o diácono John. Depois, para eu tentar reverter tudo isso, é muito difícil. É praticamente impossível. Então, a sexta coisa é a testemunha falsa que profere mentiras. Toma cuidado com aquilo que você fala. Toma cuidado com aquilo que você compartilha. E se algum dia você for levantar alguma acusação contra algum obreiro da igreja, que haja 2 ou 3 testemunhas. Para mim finalizar, essas 6 coisas que eu disse, Deus odeia. E a 7ª, Deus abomina. O que é, pastor? O que semeia contenda entre os irmãos. O que é semear contenda
entre os irmãos. É quando alguém promove contendas entre os irmãos. É quando ele quer causar ali uma divisão, uma separação. Presta atenção. Você, quando ouve alguém falar mal do seu pastor, quando você pega essa informação e traz para o seu pastor, o que você está fazendo? Você está semeando uma contenda. Porque se o diácono Roger falou mal do pastor Marcos para a diaconisa Agta, e a diaconisa Agta veio falar para o pastor Marcos, automaticamente o pastor Marcos não vai ficar bem com o diácono Roger. Mas Deus conhece o coração de cada um. Há pessoas que falam para o bem, há pessoas que vão alertar o outro pelo bem, mas há pessoas que dentro do seu coração era a oportunidade que ele precisava para colocar inimizade. E Deus, irmãos, ele abomina esse tipo de pecado. John, Provérbios 6,15. Provérbios capítulo 6, versículo 15. Aquele que semeia contendas, por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Na minha versão diz: aquele que semeia contenda, Deus o destruirá. Irmãos, finalizo. Olha, eu e você não temos direito de falar da vida de ninguém. De ninguém. Principalmente quando ainda é uma mentira. Observa, conta aqui um texto e entrega o microfone. Quem aqui lembra da história de Noé? Amém? O que Noé fez? Noé, ele embriagou. Não é verdade? A Bíblia diz que Noé, depois que acabou o dilúvio, o barco estava em terra, diaconisa aquele ano. A Bíblia diz que Noé agora ele vai tomar uns copinhos a mais. E quando Noé toma uns copos a mais, ele vai arrancar a sua roupa e vai ficar nu. Presta atenção nisso aqui. Quando Noé está dentro da sua casa, bêbado e nu, um dos seus filhos, chamado Cã, vai entrar dentro da sua casa, vai ver o seu pai bêbado e vai ver o seu pai nu, sem roupa. O que Cã vai fazer? Ele vai sair da tenda e vai começar a falar para as pessoas, vai começar a anunciar o pecado do seu pai, vai começar a falar do erro que o seu pai cometeu. A Bíblia vai dizer que ele não contou mentira, pois Noé embriagou e Noé estava nu. Mas a Bíblia vai dizer também que mesmo ele não tendo contado mentira, qual que eu falei? Nós não devemos proferir mentiras, ser falsas testemunhas. E mesmo sendo verdade algumas coisas, eu não tenho direito de falar. Cã viu seu pai bêbado e viu seu pai nu e vai contar para as pessoas, vai anunciar o pecado para as pessoas. Mas espera aí, Cã viu seu pai nu e viu seu pai bêbado e saiu anunciando para as pessoas. A Bíblia vai dizer que Deus vai amaldiçoar Noé que bebeu, Noé que ficou nu? Não. Deus vai amaldiçoar Cã. Pastor, mas Cã não falou mentira, Cã falou a verdade. Mas Deus não sente prazer daquele que sai falando do pecado dos outros. A Bíblia diz assim: ai daquele que vem o escândalo, ai daquele que comete o pecado. Mas pior ainda é daquele que sai anunciando o pecado dos outros. Quem comete pecado, a Bíblia diz: ai dele que cometeu o pecado. Mas ai daquele que sai espalhando o pecado dos outros, corre o risco de ser amaldiçoado. Cã, por falar a verdade, que era verdade, o que ele falou, ele foi amaldiçoado. E nesta noite, que eu e você venhamos usar a nossa boca, a nossa língua, para proferir apenas a verdade. Aleluia! Para entoar apenas louvores ao nosso Deus. Feche os teus olhos, sentado do mesmo jeito que você está. Espírito Santo. Eu queria simplesmente que você entendesse essa mensagem de uma forma diferente. Deus, obrigado. Porque você precisa entender, o que vai levar muitas pessoas para o inferno não é só pecados graves, são pecados pequenos. Deus expulsou um anjo de luz
luz do céu por apenas um sentimento. Se eu e você não entrar na posição com Deus, se eu e você não sermos fiel à palavra dele, porque a porta ainda continua estreita, muitos não verão a face do Senhor. Mas eu quero orar nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Deus, a tua palavra foi anunciada. É difícil, Senhor, pregar sobre o pecado, porque é uma mensagem, Deus, aonde poucas pessoas, ó Senhor, vão digerir e gostar daquilo que estão ouvindo. Mas eu preciso, meu Pai, ó Deus, anunciar ao teu povo, enquanto eu estiver em vida, enquanto o Senhor, meu Pai, me dá o fôlego de vida, que o Senhor, meu Deus, que o Senhor é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, muito obrigado. Aprendemos aqui hoje nessa noite, meu Pai, sobre 7 pecados, que talvez muitos não sabiam, ou aqueles que sabiam, meu Pai, ficaram aqui, Senhor Deus, Pai, nesta noite, ouvindo a sua palavra e renovando o seu conhecimento. Meu Deus, eu oro nessa noite, abençoando a tua igreja. Senhor, livra-nos de toda tentação, livra-nos, Senhor Deus, Pai, de todo mal, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, vai tirando do nosso caminho, da nossa vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e nos dá força, meu Pai, para continuar, meu Pai, em retidão, sinceridade e santidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.